Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo, no YouTube. Hoje o Café com Política é com o deputado federal Aécio Neves. Muito obrigada, deputado, por estar aqui com a gente hoje. Prazer grande, Letícia, mais uma vez participar com vocês. Quem também está aqui com a gente hoje é a repórter de política de O Tempo, Letícia Bernardetti. Obrigada, Letícia, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Letícia, agradeço também a presença do deputado. Deputado, é inevitável a gente começar a falar de cenário nacional. O senhor, né, que participou ali das eleições de 2014, né, ficou muito próximo ali de vencer as eleições, foi um dos agentes ativos ali do impeachment da Dilma. Eu queria perguntar como que o senhor avalia esse Lula 3, esse governo do Lula 3, se ele está parecido com o governo da Dilma, né, que foi um governo que gastou bastante, e como que o senhor avalia essas medidas, né, da isenção do imposto de renda desse governo, como que o senhor está avaliando esse governo do Lula? Olha, eu sempre digo que os governos do PT têm um modus operandi comum, que é a expansão dos gastos públicos para cobrir benefícios, isenções dadas a setores da economia, e ao final desses governos nós assistimos o mesmo resultado: inflação alta, desemprego. O governo da presidente Dilma levou o Brasil a 3 anos consecutivos de recessão. Esse foi o preço real pago para que eles vencessem as eleições em 2014. Né? De lá para cá, infelizmente, o governo britânico não ter aprendido. O governo com cerca de 40 ministérios, o que por si só já gera uma ineficiência enorme em todas as áreas. O presidente não tem sequer condição de conversar, de dialogar, de formular políticas públicas com grande parte da sua equipe, e nós assistimos ontem mais um crescimento forte da taxa de juros, o que obviamente vai impactar na vida das pessoas, na economia do país. É um governo cansado, cuja articulação no Congresso Nacional não se dá em torno de projetos para o país, se dá em torno de troca de espaços públicos, né, de cargos públicos, e obviamente também da negociação de emendas parlamentares. Na verdade, nós viemos de um governo frágil do ponto de vista congressual, que foi o governo Bolsonaro, que permitiu que o Congresso avançasse sobre o orçamento. E olha que eu sou congressista, mas de forma extremamente desproporcional. E isso continua no governo Lula, que é um governo extremamente frágil do ponto de vista congressual, e mais uma vez nós estamos vendo, por essa fragilidade, falta de iniciativa e de projeto, o governo mais uma vez refém do Congresso. Até pegando esse gancho, deputado, né, que o senhor falou aí dessa questão do Bolsonaro e pegando um pouco, né, do que a Letícia falou na pergunta dela, né, que o senhor vivenciou os escândalos do PT, participou do processo de impeachment da Dilma. Como que o senhor está enxergando esse processo contra o Bolsonaro agora, né? O senhor acredita que há espaço para anistia no Congresso ou precisa de condenação? Que avaliação que o senhor está fazendo sobre esse cenário agora? Olha, Letícia, até pelas minhas origens, nossas origens mineiras, nessa semana nós relembramos os 40 anos da redemocratização do país e o papel fundamental que o presidente Tancredo teve em todo aquele processo. Eu já naquela época era seu secretário particular e o acompanhava. Nós lembrávamos, né, todas as etapas minuciosamente planejadas que nos permitiram a ruptura com 21 anos de autoritarismo, de regime ditatorial, não é? E pela articulação política, sem derramamento de sangue, sem radicalismos, né? Eu lembrava, inclusive, um episódio de que talvez uma das maiores frustrações que o presidente Tancredo levou consigo foi não ter tido, naquele momento que permitiu que o Brasil, segundo suas próprias palavras, nunca mais tivesse uma eleição indireta na história, o Tancredo não ter tido ali o voto do Partido dos Trabalhadores, o voto do PT, e mais do que isso, o PT expulsou os 3 deputados que ousaram votar ali a favor da consciência nacional. Eu faço esse registro histórico apenas para dizer que de lá para cá, se nós conseguimos, com a aprovação da Constituição, garantir os pilares fundamentais, a consolidação da democracia, né, a manutenção do processo democrático, o radicalismo que tomou conta do país a partir de 2014. Né? E quando eu falo de radicalismo, Letícia, eu não coloco essa conta apenas no colo do Bolsonaro. Ele tem um papel
em relação a isso também. Mas o nós contra eles, nós defendemos os pobres, eles defendem os ricos, essa radicalização começa exatamente nos governos do PT. Começa lá atrás, com fora FHC, e, enfim, fora Sarney, e com essas posições políticas incompreensíveis dele, contra, inclusive, o voto intercrente do colégio eleitoral. Esse radicalismo toma conta do país a partir de 2018, né? Uma parcela do eleitorado de centro que havia votado conosco em 2014, ela migra para o bolsonarismo, que naquela primeira eleição vinha com o discurso da negação da política, contra a política. Bolsonaro vence as eleições. Os graves equívocos que ele comete ao longo do seu mandato fazem com que uma parcela desse eleitorado de centro, que, repito, sempre votou conosco, com o PSDB, com o presidente Fernando Henrique, com o Zé Serra e comigo, migrasse de volta para o PT. E o que possibilitou que, por uma pequena margem, o PT, o presidente Lula, ganhasse as eleições. Mas é um eleitorado que, na sua origem, nas suas convicções, ele não é nem lulista e nem bolsonarista. Ele apenas vota reativamente. E agora nós assistimos, né, nós estamos vendo os avanços dessas investigações. Foi muito grave o que aconteceu ali no 8 de janeiro. Talvez o que nós estamos aqui tentando buscar, através do diálogo, eu próprio converso muito com ministros do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente com líderes partidários. Essa semana fiz a reunião com o presidente Hugo Mota da Câmara, ontem estive com o presidente Davi Alcolumbre. Nós estamos começando uma conversa para ver se é possível, em determinados casos, esses casos, vamos dizer assim, menos danosos, pessoas que estavam ali muito mais por curiosidade, que eventualmente participaram de forma lateral daqueles protestos, mas que levaram penas muito duras, se nesses casos é possível haver uma modulação dessas penas. Isso facilitaria a discussão no Congresso Nacional. Para, repito, aquelas pessoas sem histórico criminal, sem ficha criminal, que estavam ali participando da manifestação e foram presas e submetidas aí condenadas a penas de 15, 16, 17, 18 anos, para que possa haver ali uma modulação, uma diminuição da pena dessas pessoas, talvez saindo com tornozeleira ou com 2 anos de condenação, para que nós possamos fazer um movimento de distensão política no Brasil. Né? Em relação ao presidente Bolsonaro, pelo que se vê, pelo que se acompanha, é muito difícil que na semana que vem ele deixe de ser considerado réu pelo Supremo Tribunal Federal. É o que se ouve aqui, é o que nós temos acompanhado. Deputado, o senhor falou bastante ali de polarização. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem sido muito crítico ali ao Lula. Queria perguntar como que o senhor avalia esses embates entre o presidente e o governador do estado e como que o senhor vê também a possibilidade do Zema, né, a sucessão do Zema aqui no estado, né, ele está apostando ali no vice-governador Matheus Simões. Olha, eu fui governador de Minas Gerais por 8 anos e o presidente da República, durante esses mesmos 8 anos, foi o presidente Lula. Eu sempre fui oposição ao presidente Lula, desde o primeiro dia do meu governo, por discordar absolutamente da sua visão de país, da sua visão de gestão pública. Eu falava mais uma vez desse inchaço do Estado a serviço dos companheiros, da sua visão de mundo, desse alinhamento ideológico com aliados em detrimento do interesse maior do Brasil. Tinha discordâncias profundas na condução da economia, que expandia o crédito de forma absolutamente incontrolável, com subsídios que tomaram conta do país e hoje são muito difíceis de serem revertidos e são causa fundamental do déficit que o Brasil tem hoje, da necessidade que o Brasil está tendo de taxar outros setores da economia. Enfim, sempre fui muito crítico ao PT, mas eu soube, quando estava em jogo o interesse de Minas Gerais, negociar. Sempre tive uma relação republicana com o presidente da República, sem que isso diminuísse meu ímpeto oposicionista. Eu acabei me transformando em candidato à presidência da República um pouco depois de sair do governo, contra exatamente o governo do PT, mas eu não fazia a oposição do ataque churo, do ataque pessoal. Isso é muita questão de estilo, de formação. Talvez o advento das redes sociais, né, estimulem as pessoas a irem por esse caminho.
O que eu vejo, infelizmente, na relação governo de Minas e governo federal, é que nós simplesmente desaparecemos da cena política nacional. Eu estou nisso há muito tempo, eu fui deputado por muitos mandatos, fui presidente da Câmara, fui líder do governo Fernando Henrique, fui governador de Minas, depois fui senador da República, e sempre achei muito importante, considerei muito importante a presença de Minas na discussão das principais questões nacionais. Agora, por exemplo, acabamos de votar a reforma tributária. Não há uma participação efetiva do governador de Minas Gerais nessas discussões. Isso é ruim para Minas, mas é ruim para o Brasil também. O equilíbrio de Minas, a ponderação de Minas, historicamente sempre foi muito respeitada no parlamento. E isso é sentido, inclusive, por lideranças de outras partes do país. Eu sempre cobro essa presença maior de Minas, alguns aliados do governador recebem isso como uma ofensa, mas, na verdade, é uma defesa de Minas Gerais. Há um vácuo hoje, há um vácuo enorme. E em relação ao governo de Minas, o que nós estamos vendo é que é um governo que não deixará qualquer legado, não é? Em qualquer área. Eu me orgulho muito de ter sido governador de Minas, e ter levado Minas a ter o melhor indicador em educação do Brasil em todas as séries do ensino fundamental, isso não é pouca coisa, os melhores indicadores de saúde de toda a região sudeste, os maiores investimentos em infraestrutura pública, chegamos a asfaltar acesso a 229 cidades do estado. Fizemos toda a construção desse complexo em torno da região metropolitana de Belo Horizonte, de Linha Verde, de Avenida Antônio Carlos, da cidade administrativa, do Expo Minas, enfim, uma série de investimentos que permitiram Minas crescer mais que todos os outros países. Esse foi o legado do nosso governo. Eu pergunto, qual o legado que fica? Uma discussão em relação à dívida absolutamente desconexa da realidade. Nós estamos prestes a transferir para a gestão, vejam só, do governo federal, empresas que o governo federal nunca geriu e que vai transferir para a iniciativa privada imediatamente. O governo federal jamais geriu uma empresa de saneamento básico. Não é a lógica do PT. Para quê? Botar alguns outros companheiros do PT ali para usufruírem de alguma coisa dessas empresas? No caso da própria CEMIG, no nosso governo nós fizemos o inverso, nós profissionalizamos essas empresas cresceram de valor imensamente e passaram a distribuir dividendos para o Estado, que foram usados em investimentos em favor da população do Estado de Minas Gerais. Eu acho que o governo Zema, e eu sempre faço um registro, Letícias, se me permitem, de que o governador é um homem de bem. Eu não tenho nada do ponto de vista pessoal a atacá-lo. Simplesmente ele não compreendeu ainda a dimensão que é governar o estado de Minas Gerais. Porque governar Minas, existem algumas funções públicas cuja responsabilidade vai muito além daquilo que está escrito na Constituição. O governador de Minas não tem só que pagar a folha de salários, gerir bem a segurança pública, dar uma educação de qualidade. Ele é um agente político relevante, ele está entre os 5 agentes políticos mais relevantes do país, ao lado do presidente da República, ao lado do governador de São Paulo, né, talvez do presidente do Congresso Nacional, e por isso ele tem que participar dessa construção política em favor do país, porque ela tem consequências em Minas, e essa ausência é muito grande. E na próxima eleição nós vamos ver confrontados exatamente as ações do governo Zema e seus resultados para as pessoas, para os servidores públicos, em especial, extremamente valorizados no nosso tempo de governo, em especial os da segurança pública. Deputado, o senhor citou aí, né, entre os feitos da sua gestão, essa questão da cidade administrativa, que inclusive é um ponto que vem sendo muito criticado pelo governador Romeu Zema, pelo Matheus Simões, né? A gente teve alguns problemas recentemente na estrutura lá dos prédios, e o Matheus Simões, ele fez alguns ataques, né, digamos assim, ao PSDB, né? A gestão do senhor ao PSDB, mas o próprio Matheus Simões, ele também já tem um histórico com o PSDB, né? Como que o senhor avalia essa situação, né? Esses ataques dele ao partido e à gestão do senhor? Olha, eu conheço muito pouco esse rapaz, né? Chegou agora na política, eu me lembro dele muito andando ali atrás do Anastasia, que era meu vice-governador, mas eu sequer o conheço. Eu desejo a ele sucesso na sua caminhada, que ele possa construir alguma coisa, né? Construir algo em favor de Minas Gerais, até para que tenha legitimidade para criticar o que os outros fizeram. Eu tenho um orgulho enorme daquilo que fizemos em Minas Gerais. A cidade administrativa foi uma das mais belas
corretas e bem executadas obras da história de Minas Gerais. Nós tiramos 17 mil servidores, muitos vão estar nos ouvindo aqui agora, que estavam espalhados por uma estrutura do Estado caótica, caindo aos pedaços, sem condições sequer de instalações elétricas, de computadores, né, em prédios extremamente antigos, pagando aluguéis caríssimos. Fizemos aquilo que de mais moderno existe, um projeto de Oscar Niemeyer, maravilhoso, a obra foi feita no tempo correto, acusações irresponsáveis e levianas foram feitas à época, meramente com objetivo político, e todas elas foram desmascaradas e arquivadas pela Justiça Eleitoral. A obra foi feita com absoluta transparência, com o Ministério Público participando desde o início, com publicidade em todas as áreas, com acompanhamento do Poder Judiciário, e a obra está lá, só que é uma obra de 14 anos. E ela precisa de uma coisa óbvia, que talvez esse governo não tenha compreendido ainda: manutenção. Qualquer obra daquele porte precisa ser uma obra vamos dizer, projeto de engenharia muito específico, evoluído. Em relação às janelas, há, por exemplo, uma orientação de que elas não sejam abertas, que funcionem ar-condicionados. Nada disso foi respeitado e não houve manutenção. Tivemos problema com os elevadores. Sim, tem que ser responsabilizado quem, de alguma forma, cometeu ali algum equívoco. Mas é curioso que se descobre isso agora no 6º ano de um governo. Falta, sim, manutenção ali, falta manutenção nas nossas estradas, falta manutenção em inúmeros outros investimentos que foram feitos ao longo do nosso governo. Mas eu fico feliz de ver que eles, pelo menos, reconhecem o esforço que nós fizemos e a transformação que nós fizemos em Minas Gerais. Deputado, falando um pouco sobre o PSDB, o futuro do PSDB, alguns nomes importantes, né, como a Raquel Lira, né, saiu do PSDB, o próprio governador, né, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já admitiu a possibilidade de deixar o partido. Como que o senhor vê todas essas questões, essas saídas, né? Como que o partido fica? Federalização ou fusão? Qual que é o caminho que o senhor defende? Olha, em primeiro lugar, eu acredito que o PSDB ainda é essencial ao Brasil. Nós não vamos ter em 2026, Deus queira que eu esteja certo, mais uma eleição tão polarizada como nós tivemos em 18 e 22, onde o meio foi simplesmente expelido das eleições. A Avenida do Centro se reabre e o PSDB, o único partido de expressão que se negou a participar do governo Bolsonaro e se negou a participar do governo do PT, tem a autoridade moral de construir uma força nova de centro, e é isso que nós estamos buscando fazer, conversando com outros partidos políticos. Essa semana em Brasília as conversas foram intensas, nós devemos ter nas 2 ou 3 semanas uma definição. Vários partidos, como o PMDB, como Republicanos, o próprio PSD foi o primeiro a nos procurar, o Podemos, enfim, Solidariedade, são partidos que querem se alinhar com o PSDB. O que eu, como um PSDBista desde a origem, não vou impedir, é o fim do partido. O PSDB continuará sendo essencial para apresentar ao Brasil uma alternativa de centro, um governo liberal na economia, responsável do ponto de vista social, que dialogue com os extremos e que permita que o Brasil saia dessa polarização tão violenta, tão rasa e que tantos prejuízos vem trazendo ao Brasil, porque ela só interessa aos dois extremos. Eles se alimentam dessa polarização. E o nosso papel é abrir uma cunha nesse centro, e eu percebo que esse tempo está chegando. Quanto a companheiros nossos que tiveram conosco há muito tempo, você fala da governadora Raquel, fui eu que a trouxe para o PSDB, quando ela estava no PSB, eu era o presidente do partido em 2016. Fizeram uma opção muito pragmática, para ir por um partido com mais fundo eleitoral, com mais tempo de televisão. Se essa é a lógica desses companheiros, na verdade, eles estavam no partido errado, né? O PSDB é um partido que vai se reestruturar, está se reestruturando, vai apresentar uma alternativa para o Brasil, mas nele devem estar aqueles que acreditam que a política vai muito além, como eu disse, de fundo eleitoral para financiar campanhas ou de tempo de televisão. Podem estar certos que nós temos história para isso, nós mostramos capacidade e competência para fazer as coisas certas no tempo certo. Governamos 18 estados no Brasil, né? Governamos o Brasil no momento das principais transformações que esse país viveu. Até hoje, a mais importante transformação na economia brasileira, que é o Plano Real, a estabilidade da economia, depois a Lei de Responsabilidade Fiscal, se dão nos governos do PSDB. E quando eu vejo
essa briga insana entre esses extremos, sem proposta nenhuma que permita o Brasil avançar. Eu digo de forma reiterada que o PSDB continua sendo extremamente necessário ao Brasil. Portanto, nós vamos apresentar propostas, sim, eventualmente de fusão, mas onde o PSDB detém o comando, onde o PSDB continue conduzindo uma proposta de um governo ao centro, que é o que a maioria dos brasileiros, mesmo alguns que votaram em Bolsonaro lá atrás e outros que votaram em Lula mais recentemente, querem. Deputado, recentemente até nessa questão, né, de conversas com outros partidos, o Cidadania ele deixou a federação com o PSDB. Eu queria que o senhor me falasse um pouco o que deu errado nessa federalização, e até pensando nessa questão, né, que o PSDB está buscando outras parcerias, o que o senhor acredita que precisaria ser feito de diferente? E essas conversas... Olha, Desculpa, deputado, é só porque essas conversas, né, é com Podemos, republicanos, que a gente tem visto ali nos bastidores, com quem que está mais próximo? Olha só, a federação é um instituto muito novo no Brasil e, obviamente, nós estamos experimentando pela primeira vez esse processo. Isso nasce, Letícia, de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de minha autoria, que eu apresentei ainda quando senador, que acabava, como acabou, com a coligação proporcional, que era aquelas caronas que partidos, sem a menor identificação ideológica uns com os outros, buscavam para eleger um membro de um partido em troca de um tempinho de televisão a mais, e também estabelecendo a cláusula de desempenho, que vem crescendo a cada ano. Ela chegará a 2,5% em 26, começa com 1,5% lá atrás, e chegará a 3% dos votos válidos, com percentual mínimo de estados, né, de votos para o Congresso Nacional, chegará a 3% em 2030. Essa proposta é minha, e ela tinha um objetivo: reduzir o número de partidos políticos através de fusões, de incorporações e também de federações. Não tinha sentido o Brasil continuar tendo 30, 32 partidos políticos como nós tínhamos. O Brasil tem 30 linhas de pensamento político que justificam um partido. Não, esses partidos acabaram sendo instrumentos de defesa de interesses muito específicos. Então, esse benefício está vindo. E o PSDB se insere nisso. Esse é um movimento natural que vocês vão acompanhar agora, acredito eu, com muita frequência. Essa semana mesmo vocês ouviram já uma decisão do PP e que deve ser anunciada formalmente nos próximos dias com a União Brasil, uma reunião desses partidos. Temos conversado muito com o MDB, para quem sabe lá na frente consolidemos uma federação com o partido, da mesma forma com o Republicanos. O que nós não vamos ser incorporados por um partido, porque isso faria com que o PSDB desaparecesse, e nós somos dos partidos expressivos no Brasil, aquele que tem autoridade moral e política para liderar um projeto ao centro. As conversas com o Podemos estão avançadas. O Podemos é um partido que hoje tem um tamanho congressual parecido conosco, com o nosso, somos complementares em muitos estados. Talvez esse seja o primeiro passo. Uma fusão com o Podemos, um alinhamento através de uma federação com solidariedade, são os passos que estão mais maduros, sem que isso impeça que essa federação, ao longo do ano, mas já prevendo as eleições do ano que vem, possa ser reforçada por outros partidos, repito, como o próprio Republicano ou o próprio PMDB. Toda essa arquitetura nós estamos construindo com imenso cuidado, porque ela tem que ter uma razão de ser. Ela não pode ter um objetivo apenas de garantir a eleição de deputados, de aumentar fundo eleitoral, fundo partidário. Ela tem que permitir o nascimento de uma candidatura ao centro, que rivalize com os extremos, que radicalize no centro e que diga que o Brasil não é apenas o que representa o atraso do lulopetismo por um lado e a insanidade do bolsonarismo mais radical por outro. Deputado, a gente já vai estar caminhando para o final da entrevista. Eu queria perguntar como que o PSDB espera, como que ele vai estar em 2026, principalmente para o governo de Minas. E ali já falando em uma possível fusão com republicanos, apoiaria o Cleitinho? Como que o PSDB quer estar em Minas Gerais em 2026? Não, olha, isso não está nas cogitações do PSDB. O PSDB tem uma enorme responsabilidade com Minas, né? Eu respeito o senador, teve uma belíssima votação, mas nós temos uma visão diferente de fazer política, de gestão pública. Os nossos governos foram o que vocês viram nos meus 2 mandatos, no mandato de Anastasia.
Nós estamos conversando sobre Minas Gerais também. É claro que uma fusão, uma federação dessa vai levar a mudanças em alguns desses partidos, mas esse é um problema lá para frente. Eu estou cuidando hoje aqui em Brasília, falo com você diretamente de Brasília, temos agora mais uma reunião com o Podemos nessa agenda. Quero dar ao Brasil, dar aos nossos filhos, aos nossos netos, a oportunidade de escolher, não apenas entre o lulismo e o bolsonarismo, mas escolher também entre um projeto sério, com experiência, com ousadia para fazer o que precisa ser feito em Minas e no Brasil. E é claro que se nós construirmos isso a nível nacional, isso terá repercussões nos estados, e nós não vamos deixar de nos posicionar em Minas Gerais. Minas vem, enfim, de governos de muito poucos resultados. Tivemos, depois dos nossos governos, infelizmente, um governo do PT, cujos resultados vocês conhecem, e um governo que veio gerando uma esperança muito grande no começo, mas se mostrou, a meu ver, ainda inepto para as grandes responsabilidades que significam governar Minas Gerais. E quem sabe nós possamos ter aí um belo debate, mas um debate de ideias, um debate de propostas. Esse tempo do ataque pessoal, da acusação infundada como arma política, já ficou para o passado. Isso não serve, sobretudo, às novas gerações que estão buscando participar da cena política mineira. Então, da minha parte, a contribuição virá sempre, eu estando pronto para o debate, claro, para o bom enfrentamento, como sempre fiz, lembrando o que nós fizemos, porque tendo feito o que nós fizemos em Minas Gerais e fizemos muito pelo Estado, eu tenho certeza que nós nos credenciaremos para fazer mais adiante. Deputado, se o senhor me permite só mais uma pergunta, em relação aos seus objetivos para 2026, o senhor pretende talvez tentar o governo de Minas novamente, o Senado, ou quem sabe a presidência ainda é um sonho do senhor? Olha, eu tive, Letícia, uma grande oportunidade de governar o Brasil. Chegamos muito perto, né, lutando contra uma máquina, né, que usou de todas as armas possíveis e levou o Brasil, é importante a gente estar recordando isso, a 3 anos consecutivos de recessão, que só tinha acontecido quando houve o boom da Bolsa de Nova York em 1929. Uma obra realmente difícil de ser executada, mas o governo da presidente Dilma, para vencer as eleições, conseguiu paralisar o país de tal forma que ela sequer conseguiu concluir o seu mandato. O meu avô Tancredo costumava dizer sempre que presidência é destino, né? Mas eu me sinto hoje ainda com muito vigor, com muita determinação. Em primeiro lugar, para ajudar o Brasil a reconstruir um caminho ao centro, e é claro que eu recebo apelos, manifestações diárias de lideranças políticas, de municipais de Minas Gerais, setoriais, da segurança pública, da educação, saudosos do nosso tempo, para que eu volte a disputar uma eleição em Minas Gerais. Mas essa é uma decisão que eu vou avaliar um pouco mais à frente. Mas o que eu posso garantir a você é que eu ainda tenho aqui muito café no bule, né, falando no Café com Política, para ajudar o Brasil e ajudar a Minas Gerais a sair desse momento triste no qual ambos estão mergulhados. Deputado, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá? E sempre muito bem-vindo a voltar mais vezes. Muito obrigado, agradeço o convite e sucesso para vocês. Obrigada, deputado.